Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma resolução de uma questão de física do SSA 2 2026. Essa é uma questão que vai aí mesclar alguns conceitos importantes, então é necessário que a gente já tenha aí um entendimento prévio sobre o conceito da máquina de Carnot, tenha um conceito já estabelecido de rendimento, tá? Tenha também já um conceito de trabalho, de energia cinética, que todos esses conceitos vão ser utilizados para resolver essa questão. Tudo bem? Então vamos lá. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, peço que por gentileza deixe seu like aqui embaixo, vai servir como um parâmetro para saber, tá? Se vocês estão conseguindo compreender as diversas lógicas de resoluções aqui do canal e por aí vai, né? E deixa um comentário aqui, um feedback, se você quiser, vai ser também de extrema importância. Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal, porque a gente vai ter muitos conteúdos sendo disponibilizados agora em 2026, né? Só finalizando o ciclo de resoluções aqui do SSA 2 para entrar aí nas resoluções do SSA 1. SSA 3 já está feita, pronta, inclusive com um vídeo extra, no qual eu debato a respeito sobre o que eu achei da prova e tudo mais. Então tá um vídeo bem legal. Então vamos para resolver esse problema agora, né? Que é o que importa. Diz o seguinte. Uma máquina térmica que alcançava uma temperatura de cerca de 2.700 kelvins em um ambiente externo de 300 kelvins é responsável por promover o movimento de um veículo de 500 kg, que sai do repouso e alcança a velocidade de 20 metros por segundo. Sabe-se que a máquina opera em um rendimento de 1/4 do correspondente alcançado pela máquina de Carnot, que opera entre as temperaturas extremas. Determina a energia total despendida pela máquina térmica. Vamos lá. Essa questão é bem difícil, tá? Bem difícil, bem difícil. E, de verdade, envolve muitos conceitos importantes. Então, vamos tentar entender e interpretar o que essa questão está me pedindo. É uma questão que fala sobre máquinas térmicas, de fato, é fácil entender isso, né? Sem nem sequer entender física direito. Agora, ele me disse a respeito que a gente vai utilizar essa máquina térmica como um motor de um carro. E a questão quer saber justamente quanto de gasolina, né, entre aspas, que no caso representa a energia total, aqui, que ele me pede, na questão de fato, quanto de energia total a gente vai precisar, né, para que esse carro realize um certo movimento. É isso que a questão está me pedindo. Vamos lá. Aí, a gente consegue, portanto, partir de um conceito a respeito de máquinas térmicas, né? Qual o conceito? Rendimento da máquina de Carnot. Rendimento da máquina de Carnot diz o seguinte: o rendimento de Carnot é igual a 1, que é como se fosse, então, aqui 1 representando os 100%, menos, portanto, TC sobre TH. Aí, vamos lá. O que representa TC? TC vai representar aqui os meus 300 kelvins, tá? Os 300 Kelvin que a questão ele vai simbolizar pra gente. E o TH vai representar 2.700 Kelvin. Mas no geral, TH se refere, portanto, à temperatura da fonte quente em Kelvin. Então, aqui a gente tem 2.700. E TC vai representar a temperatura da fonte fria em Kelvin também. Então, é importante estabelecer essas unidades de medidas. Então, vai ficar aqui 1 menos TC, que está em Kelvin, que representa, portanto, a temperatura da fonte fria, né, que é do ambiente externo aqui. Então, a gente vai ter 300 Kelvin sobre da fonte quente, 2.700. Corta, corta. Então, a gente vai ter, portanto, 1 menos 3 sobre 27, que, portanto, simplificando em cima e embaixo por 3, eu vou ter 1 menos 1 sobre 9, não é isso? Então, é isso. O primeiro passo a gente já calculou, que é para poder identificar, portanto, o rendimento que essa máquina vai ter. Eu estou levando em consideração, portanto, o que ela vai gastar e os 100%.
Então, vamos tentar entender aqui como é que vai se dar essa resolução. Então, 1 menos 1 sobre 9, a gente vai ter 8 sobre 9, né? Aqui eu só tirei basicamente o MMC, né? Divide em cima e embaixo por 9, a mesma coisa que multiplicar aqui por 1, que não vai mudar o fator. E aí eu considero, portanto, 9 sobre 9 menos 1 sobre 9, né? Então, eu vou ter 8 sobre 9. Perfeito, né? Então, qual é o segundo passo agora? O segundo passo, então, seria calcular o rendimento real da máquina térmica. Vamos lá. Esse valor que a gente calculou é com base, então, no rendimento da máquina de Carnot. Quando a gente vai calcular agora, o rendimento real da máquina térmica, é já levando em consideração esse 1/4. Porque ele me disse que a máquina opera a um rendimento de 1/4 do correspondente alcançado pela máquina de Carnot. Então, é 1/4 de 8 sobre 9 que realmente vai ser o rendimento real da máquina térmica. Então, vamos calcular já levando em consideração esse 1/4. Então, vamos lá. O passo 2 seria, então, o rendimento real. Então, rendimento, coloca aqui real, para a gente ter uma noção. Então, vai ser 1/4 multiplicado pelo valor realmente da máquina de Carnot. Então, eu vou ter, portanto, que o rendimento real, ou então atual, não sei, vai ser 2 sobre 9, né? 2 sobre 9. Perfeito. Aí, a gente vai ter o seguinte, gente. Vamos ter o seguinte. Só levando em consideração, tá? Multipliquei em cima e embaixo, então fica 8 sobre 9 vezes 4, 18,36, né? Então, aqui eu consigo dividir por 4 em cima e embaixo, e aí a gente fica com 2 sobre 9, porque 9 vezes 4 dá 36. Só pra gente entender aqui a lógica de cálculo matemático. Então, vamos lá. O terceiro passo seria, portanto, agora calcular o trabalho realizado pela máquina. Afinal, a gente vai precisar entender quanto de energia a gente vai ter ali sendo realizada por essa máquina. E olha só, o trabalho pela máquina, ela vai acabar se convertendo em energia cinética. Por que eu sei disso? Por que eu posso pensar dessa forma? Porque o veículo vai estar em movimento, não é isso? Então, esse veículo vai ter uma variação de energia cinética importante, tá? O próprio enunciado me disse que o veículo vai sair do repouso. Então, a gente já sabe que a velocidade inicial vai ser igual a zero, tá? Então, vamos lá. Então, o trabalho realizado pela máquina, no caso, vai se converter na energia cinética do veículo que ele vai utilizar para realizar o movimento. Então, esse trabalho a gente vai ter que calcular para, portanto, entender quanto de energia cinética a gente vai ter para a realização do trabalho e movimentação daquele veículo. Então, o que é que eu posso ter aqui? Eu posso ter, portanto, que ΔK, certo? ΔK vai ser dado, portanto, lembrando, tá? ΔK, ele se refere a, portanto, a variação da energia cinética, tá? ΔK é a variação da energia cinética, e isso aqui a gente vai ter em quilojoules, que é importante, que é a unidade, então, de energia. E é só para realmente detalhar. Então, portanto, a gente tem a variação da energia cinética igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Isso é o conceito de variação. Eu pego o final e eu subtraio do início. É a mesma coisa que eu apliquei aqui. Então, eu posso ter o quê? Eu posso ter, portanto, que 1 sobre 2 mv ao quadrado final menos 1 sobre 2 mv ao quadrado inicial. Vitória, não entendi nada. Gente, é a fórmula de energia cinética. mv ao quadrado sobre 2. Então, ó, é a mesma coisa que colocar de forma fracionária. Ah, mas eu prefiro da outra forma. Tá bom. A gente pode colocar aqui, ó, mv ao quadrado sobre 2, final, né? Menos, tô fazendo bem devagarzinho, mv inicial ao quadrado sobre 2. É isso?
Então, o veículo ele vai sair do repouso, então eu levo em consideração então minha velocidade inicial, lembra que eu disse? Igual a zero. Então, eu sei que minha velocidade inicial vai ser igual a zero. Isso facilita nossos cálculos, né? Porque agora eu sei que, portanto, o meu W, que eu levo em consideração, portanto, trabalho, tá? W, trabalho, realizado pela máquina, vai ser, portanto, a resolução desse carinha aqui, tá? Então, quando eu tenho essa variação, portanto, da energia cinética, eu vou ter o quantitativo de trabalho, tá? Que eu vou ter, portanto, aqui igual a 1 sobre 2, não é isso? mv F, afinal, a gente tem que levar em consideração que a velocidade inicial é zero, né? Então, quando eu pego, isso é prática, é regra, tá? Quando eu pego qualquer número e multiplico por zero, levando em consideração que a velocidade inicial é igual a zero, eu tenho então aqui zero, tá? Então, isso aqui meio que se anula. Então, eu sei que a quantidade de trabalho final vai ser só então, o trabalho, né? Vai ser, então, agora só a energia cinética final, porque a inicial a gente consegue anular pela lógica de velocidade inicial igual a zero. Todo número multiplicado por zero é zero. Zero dividido por 2 é aí um dos princípios aí da matemática, que é igual a zero também. Então, a gente consegue cortar. Então, a gente vai ter 1 sobre 2 de mv elevado ao quadrado, né? Perfeito. E agora? E agora é só substituir os valores, que a gente vai ter aí a quantidade, portanto, de trabalho que vai ser realizado por essa máquina. Então, só aqui diminuindo, para facilitar. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que o trabalho vai ser igual, portanto, a 1 sobre 2. Só a mesma coisa, vocês já sabem, né? Que vai multiplicar, portanto, a massa do meu sistema, que ele me disse que é 500 quilos. Então, eu vou colocar aqui 500 quilos. Que vai multiplicar, portanto, a velocidade final, que ele me disse que alcança a velocidade de 20 metros por segundo. E eu sei que essa velocidade tem que estar ao quadrado. Então, ó, 20 metros por segundo. Nem coloca metro por segundo, não precisa não. Só 20 e elevar ao quadrado aqui, que é importante. Então, eu vou ter, portanto, o seguinte. Eu vou ter, portanto, que vai cortar, né? 500 dividido por 2 vai dar 250. Então, 250 quilos, que vai multiplicar, portanto, 400, que é 20 vezes 20, que é 20 ao quadrado, então dá 400 metros por segundo ao quadrado. Né? Por que eu sei isso? Porque é como se eu estivesse colocando aqui, né, o metros por segundo, ele também é elevado ao quadrado. Então, ó, eu tenho, portanto, que a quantidade de trabalho dessa máquina térmica é, basicamente, 100.000 joules, certo? Então, aqui a gente tem 100.000 joules de trabalho, tá? E como a gente tem que converter para quilojoules, a gente corresponde, portanto, ao nosso sistema de 100 quilojoules. É só dividir, portanto, por 1.000. Então, isso aqui é a mesma coisa que 100 quilojoules. Bom, acabou a nossa questão? Não. Porque aqui é a quantidade de trabalho que a gente vai ter, então, dessa máquina térmica. Agora, a gente tem que relacionar com a energia total que vai ser despendida. Ou seja, a energia que vai entrar no meu sistema. Porque, vamos lá, o rendimento que a gente calcula é definido, então, portanto, uma razão. Como assim? O rendimento é definido por uma razão entre o trabalho realizado e a energia total despendida, tá? Só que a gente não sabe quem é essa energia total despendida, tá? Então, e é justamente essa energia que a gente quer encontrar. Então, essa energia despendida, que é o que a gente quer encontrar, vai ser a energia total, tá? Que vai ser representada, então, pela máquina. Vai ser, basicamente, o calor de entrada que vai ser realizado pela máquina. Então, isso é muito importante para entender a questão de fato, porque une vários fatores de máquinas térmicas que a gente precisa ter uma certa atenção. Então, no fato número 4, e eu acredito que estamos sem espaço, mas vou fazer o seguinte. Aqui é o passo 1, aqui é o passo 2, aqui é o passo 3, e eu vou colocar o passo 4 aqui, ó.
Vamos lá, o que é que vai acontecer agora aqui? Então, a gente sabe que a formulazinha, né, que envolve a energia despendida é o rendimento atual igual ao trabalho dividido, portanto, pela energia de entrada, que é a energia despendida, energia total despendida. Então, a gente pode rearranjar essa fórmula de modo a tentar encontrar isso aqui, que é o que eu vou precisar, que é a energia total que o meu sistema está pedindo. Isso aqui representa, portanto, a energia total. Então, quando a gente calcula o rendimento, gente, a gente sempre não pega o trabalho, aquilo que eu vou usar, que é útil para mim, pelo total. Então, aqui vai ser a energia total e esse aqui vai ser o que eu vou precisar para realizar, então, aquele movimento, enfim, o que for. Então, a gente pode reorganizar essa fórmula de forma a garantir, portanto, a encontrar, portanto, essa energia total. Como que eu faço isso? Passo esse carinha para cá multiplicando, né? Então, isola. E aqui vai ficar W dividido, portanto, pelo rendimento atual. E facilitou muito pra gente, né? Por que eu sei que facilitou pra gente? Aqui, ó. Porque eu vou ter, portanto, os 100 kJ, que vai ser dividido, portanto, porque 100 kJ a gente encontrou aqui, né, gente? E vai ser dividido, portanto, pelo rendimento atual. Qual vai ser o meu rendimento atual? Meu rendimento atual vai ser, portanto, de 2 sobre 9, tá? Aqui, ó, 2 sobre 9, que foi o que a gente encontrou, que é o nosso rendimento real da máquina que vai ser, então, usada. Eu vou até trocar a nomenclatura, porque é atual, mas aqui é real, então, tá? É a mesma coisa. Então, vou colocar aqui 2 sobre 9. E agora é só matemática, né? Então, fica aqui, ó. Isso aqui a gente multiplica, portanto, pelo inverso para se anular e faz a mesma coisa em cima. Então, só para uma lógica matemática. Então, a gente vai ter, portanto, 100, que é basicamente, né, na verdade, divisão de fração, mas no real, na matemática é assim. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, fica aqui 9 sobre 2. Então, ó, fica, então, 900 por 2, que a gente sabe que dá 450 kJ. E essa é a nossa resposta final, né? Então, a gente encontra, portanto, essa energia total que vai ser utilizada. É uma questão, portanto, que envolve muitos conceitos de termodinâmica, tá? Inicialmente, para resolver a questão. E também máquinas térmicas, né? Que é uma consequência, portanto, da resolução. Então, a gente tem a alternativa final, a letra D de dado. Então, é isso, a resolução da questão. Ficou um pouquinho longo o vídeo, né? Mas, como vocês bem sabem, é melhor a gente ter uma resolução bem aprofundada e realmente que faça sentido, uma explicação de fato, do que não entender, ou então que achar uma explicação meia boca de 5 minutos e esquecer em uma semana. Então, só recapitulando o que a gente fez. Primeiro, a gente encontrou, portanto, o rendimento real da máquina de Carnot, ou seja, o quanto que realmente vai ser utilizado, né? Então, a gente viu que ia ser 8 sobre 9, né? Levando em consideração 1, porque corresponde a 1%. Então, a gente encontrou 8 sobre 9. Só que a gente tem um rendimento real, porque ele me afirma que apenas 1/4 dessa energia é alcançada, portanto, pela máquina de Carnot. Então, não posso levar em consideração isso aqui, porque isso aqui é o total. E ele me afirma no enunciado que é só 1/4 disso que acaba sendo utilizado. Então, isso aqui vai ser o rendimento real da máquina que vai ser utilizada. E aí, olha só que interessante. O que é interessante é que se a gente pensar, por um lado, né, de conceitos de energia, de conservação de energia, vai ser utilizado, portanto, essa máquina térmica para um princípio de movimentação, portanto, aí de um veículo, né? Então, se eu vou utilizar essa energia, portanto, para transformar em movimento, eu posso atribuir a lógica, portanto, de conservação de energia da cinemática, ou de cinemática, de cinética, tá? Da energia cinética. Então, eu posso considerar que a variação da energia cinética é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, eu considero a energia cinética final menos inicial, como ele me afirma que ele parte do repouso, então eu considero, então, como a energia cinética inicial igual a zero, porque parte do repouso.
só começa, né, portanto, a ter energia cinética quando ele começa a partir no movimento, mas quando ele está na inércia do movimento, não acontece. Me perdoem pelo barulho. Então, portanto, velocidade inicial igual a zero. Então, a gente vai ter, portanto, que a minha quantidade de trabalho final vai ser, portanto, 100 kJ, que vai ter apenas, né, a quantidade de trabalho, portanto, realizada, vai ser apenas a energia cinética final. E a energia cinética final, portanto, é 100 kJ, que correspondem a 100.000 joules. E detalhe, né? Essa conversão de energia cinética para trabalho confere, portanto, aos axiomas, aos postulados que envolvem a física como um todo, né? Porque a energia cinética ela pode ser utilizada a fim de realizar um trabalho. Então, é isso aí. E para finalizar com chave de ouro, o passo número 4 é entender que a energia, ou o rendimento real é sempre o útil, a energia útil que eu vou usar, né? Em relação, ou seja, sobre a energia total daquela parada. Sempre é isso. Rendimento sempre vai ser o que eu vou usar, o que é útil para mim, para minha máquina, enfim, sobre o total. Então, eu posso considerar que o meu rendimento real vai ser igual, portanto, a W. W, então, eu considero a quantidade de trabalho que eu vou utilizar. Por que eu considerei a quantidade de trabalho que eu vou utilizar? Porque eu encontrei isso. E é isso, justamente isso aqui, os 100 kJ, que eu vou usar para movimentar o meu veículo. Então, o que vai ser útil para mim? Eu coloco em cima e eu coloco sobre, portanto, a energia total. Ou seja, quanto de total que eu realmente vou ter ali para poder usar e tudo mais, né? Que é 2 sobre 9. E aí eu faço, né, o esquemazinho de divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ignorem isso que eu fiz a parte de colocar um 2 aqui. Enfim, foi só para realmente entender a teoria, né, de multiplica pelo inverso da segunda. Mas não tem lógica física, matemática. Então, aqui a gente tem que final 450 kJ. Então, a gente fica com o gabarito letra D e encerra essa questão, tá? Espero que vocês tenham entendido. Tentei deixar de uma forma mais simples possível, porque foi realmente a questão mais complicadinha de física. E fiquem aí, porque a gente vai ter a resolução de mais uma questão de física. E a gente vai, para tubos. Será que a gente tem um fenômeno de ondulatório aqui? Vamos dar uma olhadinha. Então, tubos sonoros fechados, será? Tem cara, viu? Então, tchau, tchau e até a próxima resolução.